Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Trocando ideias pela TV Canção Nova, chegando até você. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Um programa que sempre se completa com a sua participação. Já desde daqui o começo do programa, quero deixar isso bem claro para você, o quanto antes participar. Às vezes as pessoas demoram um pouquinho para mandar a sua pergunta e acaba ficando para o programa seguinte. Então, olha, já te passo aí a forma de você participar com a gente, para que a gente possa te atender, quem sabe, ainda no programa de hoje, ok? Corra lá. Você pode mandar a sua pergunta através do Facebook, né? Você procura lá /Trocando Ideias, facebook.com/Trocando Ideias, ou ainda através do velho e-mail de guerra, trocandoideias@cançãonova.com. Participe, manda a sua pergunta, a sua dúvida, que nós estamos aqui para justamente isso. Hoje, formando a bancada comigo aqui, né? Estamos com alguns aqui no departamento médico, né? A nossa querida Carla, o professor Felipe Aquino, mas a gente com muito prazer aqui com você no dia de hoje, Oswaldo Luiz. Do meu lado aqui está Celiane Ramos. Que prazer tê-la aqui, Celiane. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Um prazer, uma alegria, uma responsabilidade sempre, né? A gente está aqui com você, trocando ideias. Vamos em frente. Essa blusa sua é azul ou verde? Eu sempre confundo as verde. Cores. É verde. Em homenagem ao meu marido. Yes! Eu também sou palmeirense, também estou feliz desse jeito. A Celiane com a gente também, Padre Wagner Ferreira, que é especialista em teologia moral. Temos a alegria de tê-lo aqui também, Padre. Obrigado. Obrigado. É sempre uma alegria poder participar do programa Trocando Ideias, esse momento de partilha, de formação, de catequese, para que possamos bem viver a vocação cristã. Uma primeira pergunta pode ser minha, antes dos nossos telespectadores? Pode. Estamos começando o mês do Advento, né? O tempo novo na igreja, começamos no domingo. O que é principal, né? Com tantos apelos comerciais que nós temos nessa época do Natal, o que é fundamental para o cristão viver nessa preparação para o Natal? Bem, o tempo do Advento é um tempo litúrgico através do qual a igreja nos recorda a vinda do Salvador. A primeira vinda do Salvador que nós celebramos no tempo litúrgico do Natal. Não somente no dia do Natal, 25 de dezembro, mas celebramos durante um tempo, o tempo litúrgico do Natal. Celebramos esta memória do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas o tempo do Advento é também não apenas para que nos preparemos para celebrar o mistério do Natal de Jesus, mas é um tempo que nos recorda que este mesmo Jesus, que subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus, no fim dos tempos virá em glória para manifestar de forma plena, definitiva, o reino de Deus. Por isso que o tempo do Advento é também um tempo em que a nossa mãe, a igreja, nos convida à conversão para Cristo. Então, quando você, Oswaldo, fala da questão do consumismo, da preocupação que as pessoas têm nesse período de compra de presentes e coisas desse tipo, é justo celebrarmos o Natal, fazemos festa no Natal do Salvador. Comprar uma leitura. Não é? Comer a pururuca, mas o peru, né, o famoso peru do Natal, mas é importante recordar que a centralidade desse tempo é Cristo. E um dia ele virá em sua glória para julgar os vivos e os mortos, como nós professamos no credo, e precisamos estar preparados. E essa preparação significa uma vida de conversão, significa uma vida comprometida com os valores do reino de Deus, o amor, a misericórdia, a solidariedade, a justiça, a reconciliação, né? O compromisso de manifestar o testemunho da fé na prática da caridade em relação a tantos irmãos e irmãs necessitados. Então, é dessa forma que nós devemos viver o tempo litúrgico do Advento. Obviamente, aproveitar as oportunidades também de descanso para rezar, ler a palavra de Deus, fazer o seu exame de consciência, buscar o sacramento da penitência. Então, são práticas importantes para bem vivermos o tempo do Advento,
não apenas em vista da celebração do Natal, mas, sobretudo, na perspectiva da esperança da vinda gloriosa do Senhor. Celiane, a sua primeira pergunta aqui, eu queria que você respondesse até, ela é uma pergunta que é teórica também, claro, mas talvez você, com a sua vivência de renovação carismática, possa respondê-la também com a prática. A pergunta é do Juan Carlos, de Atibaia, aqui no interior de São Paulo, e pergunta: é possível que um enfermo seja curado apenas pela oração? É possível. A gente viu isso já muitas vezes acontecendo, não é? Então, eu estou na renovação desde os meus 14 anos. Isso tem, vamos fazer as contas? 41. Se entregou. Sem nenhuma dificuldade. Estou com 55 anos já, graças a Deus. E muito cedo eu comecei na renovação carismática, então eu vi muitas vezes, por exemplo, meu pai foi curado numa oração que a tia Laura fez na nossa cidade, do intestino. Então, Deus pode intervir? Pode sim. E ela estava lá presente ou foi por telefone? Ela estava presente. Foi um encontro que aconteceu na nossa cidade, um domingo, o padre Eduardo, a tia Laura estavam, né? E ela fez um momento de oração. E meu ela pai fazia, até quem não sabe, a tia Sim. Laura, ela era aqui da cidade de Lorena, nascida até aqui em Cachoeira Paulista, mas residia na cidade de Lorena, aqui no interior de São Paulo. E tinha um dom de cura, assim, impressionante. Ela já é falecida há algum tempo, então talvez os mais novos não se recordem dela, né? Verdade. Mas ela tinha, assim, uma peculiaridade de fazer umas orações tão simples, né? Às vezes as pessoas pensam que é pela força da palavra, né? Da formulação da oração. E ela rezava, eu até perguntei se for por telefone, porque às vezes ela atendia pedidos de oração por telefone e de uma forma muito simples orava também pelas pessoas. Meu tio foi atendido por ela por telefone, né? E ela rezou um Pai Nosso, simplesmente assim. com ele, né? Então, do meu pai, ela revelou durante a oração que tinha alguém que estava sendo curado do intestino. No dia seguinte, ele foi ao banheiro e aí percebeu que as fezes tinham mudado, né? E aí, nesse dia também, ele pôde partilhar com a gente, além da cura, todo um plano que ele havia feito para exterminar a família. Olha, nós descobrimos nesse dia que ele havia comprado uma arma, que ele ia matar uma pessoa, depois nos mataria e em seguida ele tomaria um veneno. Então, veja, foi uma cura física que levou também a cura da alma, não é? E a gente teve a nossa vida transformada a partir desse momento. Meu pai teve uma vida diferente a partir desse dia. Então, começou com o corpo, mas atingiu também a alma e a gente pôde ver um homem diferente a partir daí, graças a Deus. É claro que nessa pergunta pode estar por detrás dela a questão de você também se utilizar do médico para uma cura, né? Sim. De não abandonar, de não fazer isso em contraposição com a medicina, né? Isso não quer dizer que a pessoa não procure, né? É verdade, então, a gente tem um mazinho lá em casa. Aí já é outro testemunho. É o mazinho, então aí a gente percebeu que Deus estaria curando o mazinho a caminho. Ele sempre sentiu isso, que a cura não aconteceria imediatamente, né? E a gente foi crendo e rezando, a comunidade, o Brasil, gente de fora do Brasil que nos acompanhava pela TV. Quem não acompanhou, né, o processo foi um processo de uma infecção de um câncer. Sim, né? um câncer no reto e muito sério. Em 10 dias o Mazinho passou por 3 cirurgias, foi bem complicado. Em um ano ele teve, acho que 13 infecções. Então, ele ficou muito debilitado e, fazendo uns exames, houve a constatação de que o câncer havia retornado. E, além do intestino, tinha invadido a bexiga, né? E aí nós começamos uma novena. A Luzia nos visitou, entre outros irmãos, e disse: Helene, vamos começar uma novena Nossa Senhora? Mais uma, vamos embora. E aí foi nossa família, tantos irmãos e parentes rezando. E nós vimos, a hora que eu peguei o resultado da biópsia, a gente já havia escutado do médico, o câncer voltou, nós vamos ter que retomar a quimioterapia. A gente perdeu o chão nessa hora e aí depois de 9 dias exatamente fui buscar a biópsia e apareceu no resultado o exame negativo. Ausência de malignidade para o material colhido. Então a gente viu
curas imediatas, mas também a caminho. Hoje o Mazinho fez a sua última cirurgia, tem 2 meses, não tirou a colostomia, então ele permanece com a colostomia, mas Deus mudou a história. Mesmo ele ficando com a colo, não pôde fazer a reconstrução do intestino, mas a gente sabe que Deus pôs a mão. Isso também nos ajuda a perceber que às vezes os sintomas, né, que a gente tem que estar olhando mais a causa, né, e acreditando na intervenção divina com a causa e não tanto com possíveis sintomas, né, que às vezes isso nos dificulta na fé, né, de acreditar que o Senhor possa estar realmente se utilizando, né, para esse fim. Olha, e a sua pergunta aí, já está vindo? Né? Aproveite para você chegar a tempo, hein? trocandoideias@cançãonova.com ou no facebook.com/trocando ideias. Enquanto você manda a sua pergunta, eu vou aqui falando do projeto Dai-me Almas. Hoje nós estamos num dia especial de projeto Dai-me Almas na Canção Nova. Tivemos um programa agora há pouco e vamos ter uma daqui a pouco também. Às 14h voltaremos com o nosso programa do projeto Dai-me Almas deste mês de dezembro, fechando o mês de 2018. Hoje a porcentagem está... É o ano, falei mês, né? Desculpe. Fechando o ano de 2018 e hoje chegamos aos 8% no projeto Dai-me Almas, né? No mês de novembro fechamos em 87%. Muito obrigado a você que colabora com a Canção Nova, que faz a sua parte, né? Que contribui, você torna possível a evangelização através dos meios de comunicação, TV, rádio, internet, né? Mas também a evangelização que é feita através dos encontros. Vou falar aqui ainda no nosso programa sobre o grande Osana Brasil, que tem neste próximo final de semana, você vai participar com a gente, se não aqui pessoalmente, acompanhando pelo sistema, e também você quando nos ajuda também aos projetos sociais da Canção Nova, escola, saúde, área social, enfim. Muito obrigado, viu, você que colabora com a gente, que torna possível a evangelização da Canção Nova e vai ajudar também no mês de dezembro. No começo do mês a gente sempre lembra do boleto, né? O boleto Canção Nova que você recebeu aí. Nesse mês de dezembro a gente voltou até a revista, né? A cada ano 3 revistas por ano. E no mês do Natal a gente tem essa possibilidade de enviar a revista até você. Você recebeu o boleto ali, se você puder colaborar conosco. E no mês de dezembro sempre sobra um pouquinho mais, né? A gente tem o tal do abono, né? A gente que é mais antigo, né? Se a gente falava abono, recebi o abono. 13º, né? Que você possa também lembrar da Canção Nova para que ela possa... É claro que a gente tem aí somado, a gente não chegando aos 100% mês após mês, né? Isso vai empurrando dívidas, né? E os desafios vão ficando mais difíceis. Mas nós contamos com a sua participação, né? O seu pouco... O nosso pouco com Deus é muito. Desde já, o nosso muito obrigado. É isso, padre? Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Pergunta que vem lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Ok. Queria aqui mandar um abraço a todos. Pergunta com gosto de vinho. Ou de chimarrão, né? Bem. Bento Gonçalves é mais vinho, né? É mais vinho. Lá tem mais suco de uva e vinho. Né? Mas Bento Gonçalves, eu quero abraçar ali todo o pessoal que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar através de uma geradora própria, né? Lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos com uma geradora para todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive com programas regionais, feitos aí apenas para o Rio Grande do Sul. E vamos entrar aí agora neste mês de dezembro. Então, fique ligado na nossa programação. A Marinete Carla pergunta: por que muitas pessoas, Padre Wagner, possuem uma postura dentro da igreja e outra fora dela? O que a igreja pensa a respeito? Nós, como comunidade cristã, como devemos agir? Bem, é claro que, por um lado, é falta de conversão, né? Porque falta o testemunho. Essa pessoa que vive algumas atitudes próprias dentro da igreja, de piedade, de oração,
pessoa que está atenta ali, né, à celebração dos sacramentos, à Eucaristia, e tem uma vida completamente contrária fora da igreja, seja nas suas relações familiares, no seu ambiente de trabalho, seja, falta a conversão, falta uma experiência autêntica de fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Essa é uma primeira resposta. Porém, nós, como comunidade cristã, somos convidados pelo próprio Jesus, como ele nos ensina no Evangelho, a viver a correção fraterna, não é? Então, se aproximar desse irmão, dessa irmã, com caridade e apontar, porque talvez a pessoa também não tenha tanta clareza, tanta consciência dessa falta de testemunho de fé, dessa falta de coerência, né? Uma coisa é a sua vida dentro da igreja, outra coisa é a sua vida fora da igreja. Talvez ela não tenha essa percepção por diversos motivos, né? Então, falta conversão, falta talvez esse conhecimento, essa consciência, que uma correção fraterna pode ajudar, pode contribuir, né? Na medida em que essa pessoa, com humildade, saiba acolher a correção fraterna e realmente faça um exame de consciência para perceber que suas atitudes fora da igreja não condizem com aquilo que ela pensa, talvez, que ela professa dentro da igreja. Então, ao mesmo tempo, é importante também ter presente que nós, como comunidade cristã, precisamos ter paciência com o processo de conversão das pessoas. Então, as pessoas com muita boa vontade participam da igreja, da comunidade cristã, da vida paroquial, da assembleia litúrgica, elas estão participando, elas estão buscando a Deus, buscando uma vida de fé, de oração, alimentar a sua fé, mas ainda aquela pessoa não tem uma maturidade de fé e ela não está conseguindo ainda viver plenamente a sua fé cristã, o seu chamado à santidade. Então é preciso viver a correção fraterna, mas ao mesmo tempo com essa caridade, essa paciência, com o processo de conversão que a pessoa está vivendo, né? Tem gente que numa situação dessa, né, padre, fala assim, o que adianta ele ir na igreja e fazer isso, né? Exato. Tem uma cobrança, vamos dizer, nesse Exato, sentido. de uma perfeição que a pessoa ainda não está em condições de viver. Mas é preferível, é um conceito talvez errado de igreja, de que igreja seja lugar para santo. Exato. E de que muitas vezes, talvez a gente pudesse comparar, e Padre Jonas sempre gosta de fazer essa comparação, né? De que igreja, o Papa Francisco também fez essa mesma comparação, como um hospital de campanha. Um hospital de campanha. Onde todos ali estão participando, todos estão precisando de ajuda, exato, né? Exato. E um ajudando o outro, né? Exato. Então, eu acho que o caminho deve ser esse, né? A igreja, de fato, não é a comunidade dos santos e santas de Deus, sem dúvida alguma, mas é também daqueles que estão a caminho. Então, nós precisamos também ter um pouco de paciência quando nos deparamos com irmãos e irmãs que talvez ainda não estejam vivendo plenamente a sua vocação cristã. Trocando Ideias, você mandando a sua pergunta pelo facebook.com/trocandoideias e também através do e-mail trocandoideias@cancional.com. A Lia Coradini, de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, perto da sua terra, não? Não sei, acho que não. Não? Que a Liliane também é aqui do estado de São Paulo, aqui Eu sou de Matão. De Matão. A minha região é perto de Araraquara, São Carlos, Ribeirão Oswaldo Preto, Cruz São não é por ali. Eu acho que não. Eu sou meio ruim de mapa, mas Ela pergunta, uma pessoa mesmo já batizada no Espírito Santo, pode ser possuída pelo demônio? Que difícil isso, padre. Me ajude. Me ajude aí. Perguntou para você. A pergunta é sempre aberta, que eu direciono. É aberta. Né? Eu penso assim, que o que diz a palavra de Deus, que a gente, professando a fé, recebendo o batismo, tendo uma vida da igreja, buscando os sacramentos, a gente vai estar cheio do Espírito. Mas também a gente pode dar uns bola fora, né? E aí perder a noção, se entregar ao pecado. E eu me lembro sempre de Jesus falando que pode voltar 7 demônios. Quando a gente está com o coração limpo, Deus nos possui. Isso é bonito de ver, né? O Espírito Santo, a pessoa de Deus, a Trindade nos possui no batismo, no crisma.
E isso permanece pela nossa perseverança, nosso caminho de busca de santidade. Mas eu acredito que se a gente se entregar, baixar a guarda, né, a gente pode correr o risco de viver essa realidade, padre, né? É algo que tem que ser renovado, assim também o que a gente chama de batismo no Espírito Santo, na renovação carismática, a difusão do Espírito Santo. É algo que tem que ser como a conversão renovada diariamente. Contínua, né? Não é algo mágico que aconteceu uma vez e resolveu para o resto da vida? Exatamente, é uma conversão contínua, porque São Paulo, por exemplo, ele fala do combate espiritual, né? Então nós já fomos salvos por Jesus, mas enquanto nós não chegamos na redenção plena, na glória de Deus, nós vivemos essa condição de peregrinos no mundo, essa condição de combate espiritual. Então, Deus nos guarda, nos ama, nos protege, mas o demônio também quer né, desviar os filhos e filhas de Deus do caminho da salvação, levá-los à perdição. Agora, isso é um mistério e essa realidade de possessão diabólica, isso também é uma realidade complexa. Infelizmente, a gente, até por uma questão de experiência, a gente percebe que, infelizmente, há certas verificações, certos julgamentos que não são tão adequadas, porque há também muita histeria, né? Existem pessoas com problemas psíquicos graves e que, às vezes, as pessoas falam, é possessão demoníaca, diabólica e tal, quando, na realidade, é uma questão de histeria, é uma questão de problema psíquico grave, que a pessoa precisa ser encaminhada para um tratamento psicoterapêutico, psiquiátrico e assim por diante. Porém, eu também preciso dizer que na experiência da vida da igreja, existem santos e santas de Deus, mulheres e homens que estavam trilhando um caminho bonito de santidade e que fizeram experiências místicas em termos de possessão diabólica, uma coisa permitida por Deus, certo? Então, isso é uma experiência muito rara, mas ela é real. Eu me recordo, por exemplo, de uma santa lá da Terra Santa, né? Uma santa da Terra Santa, né? Mas uma santa chamada Miriam, né? Eu li o livro dela, tem um livro em português que fala da história dela, Miriam a Carismática. Não me recordo o sobrenome dela, mas uma santa carmelita, certo? E que ela tinha vários dons místicos, até de levitação e coisas, né? de coisas desse tipo. E ela também tinha experiências de possessão diabólica, conforme a permissão de Deus. Nesses momentos que ela até cometia pecados, aqueles pecados não eram de responsabilidade dela, era uma forma do demônio ridicularizá-la, certo? Mas, por incrível que pareça, a partir dessa experiência é que essa mulher era ainda mais santificada. Aqui é uma questão mística, uma questão bem delicada, nós levaríamos tempo também para explicar esses fenômenos, mas é importante também ter presente isso aqui. No entanto, o comum é o combate espiritual, e que nós precisamos realmente sempre buscar a renovação da graça de Deus, para que, como templos do Espírito Santo de Deus, possamos não permitir que o demônio nos seduza, nos motive ao pecado que nos afasta de Deus. Celiane e Padre Wagner, me volta aqui uma lembrança do Monsenhor Jonas Abib, que ele sempre comparava a efusão do Espírito Santo a uma esponja encharcada, né? Exato. E de tal forma que ela ela absorve o possível, né, daquele líquido que simboliza, no caso, o Espírito Santo, a graça, né? A pessoa que renova essa ação e se permite estar encharcada, vamos dizer assim, sob a efusão do Espírito Santo, claramente vai ter essa força do Espírito, né, renovada a cada dia e poder estar com uma vida mais de santidade. Claro. Né? Eu acho que é algo que a gente pode partilhar isso também, né? Sim, é verdade. Bom, estou chegando aqui perguntas também já de hoje. Eu quero até para estimular os outros que estão também nos assistindo hoje para mandar a sua pergunta. Eu vou aqui cortar caminho, né? Cortar fila com eles aqui também. Claro. Para estimular esses que estão conosco, né? E o Jorge Oliveira Guerreiro nos manda a pergunta, está sem a cidade aqui.
Mas ele pergunta o que a igreja compreende como Tratado de São Luís. É a devoção a Nossa Senhora, é isso? São Luís Grignion de Montfort, né? Bem, é um santo da igreja, né? Que tem a sua importância em termos de testemunho, de fé, testemunho de santidade, de vida devotada a Deus e ao serviço de amor aos irmãos, sem contar os seus escritos. Ele era um grande devoto à Virgem Maria, e esse tratado, né, de São Luís Grignion Maria de Montfort é um tratado que diz respeito exatamente à forma como este santo cultivava o amor a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus. Então, ele tem a sua importância, tem o seu valor também para a conversão, a santificação daqueles que querem eventualmente seguir esse tratado. Bem, é um tratado como diversos outros tratados escritos de santos e santas de Deus que nos ajudam no nosso caminho de fidelidade, né, a Jesus Cristo, seguimento a Jesus Cristo, fidelidade à igreja, de serviço de amor aos irmãos, né? Então tem o seu valor, tem a sua importância, não é? Eu gosto também de dizer que uma experiência como essa do tratado é uma experiência válida, importante, quem quiser explorar e tudo mais. Porém, tem algumas pessoas que fazem essa consagração à Nossa Senhora e que querem, às vezes, impor isso para os outros, né? Eu acho que aí existe um exagero, né? Um comportamento errado, né? Então, tem pessoas que cultivam a sua fé numa devoção maior a Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros santos e santas de Deus, porque são homens e mulheres que viveram o seguimento de Cristo, né? Então, eu acho que é importante, é válido, mas não impor aos outros. Eu posso partilhar e falar, olha, o que isso tem me levado a viver com coerência a vocação cristã, mas não impor. Porque às vezes eu acho que tem algumas pessoas que vivem, né, o tratado da devoção à Nossa Senhora de São Luís de forma muito intensa, querendo impor para outras pessoas, que eu acho que não é o caso. Também chegou a pergunta do Marlon Rodrigues. A igreja acredita que a marca da besta seja o chip? Aí é uma interpretação que alguns fazem, né? Da marca na fronte das pessoas e tudo mais. Não entendi, desculpa. Que se a igreja acredita que a marca da besta seja o chip. Aí aquela teoria de sim, né, colocar chip nas pessoas, né? Que é uma possibilidade talvez tecnológica no futuro, de não se ter dinheiro, né? De se não ter cartão mais, e pelo chip se fazer isso. Bem, antes de tudo, a marca da besta é o pecado, né? Antes de tudo, a marca da besta é o pecado. Quando São João escreve o livro do Apocalipse, ele certamente não pensou em chip. Então me ajuda aí, né? Ele não pensou em chip. Ele o escrito bíblico, ele precisa ser localizado no tempo, né? Entender quais foram as motivações que levaram, né, o escritor sagrado a escrever aquela mensagem. Então tem tudo isso que é importante para que nós possamos interpretar de forma justa o significado, por exemplo, desses símbolos presentes lá no livro do Apocalipse, né? Então, o livro do Apocalipse, antes de tudo, a palavra Apocalipse também significa revelação, mas não é uma questão de revelação de coisas futuras, não simplesmente, né? Mas é uma revelação no sentido da vontade de Deus, a vontade salvífica de Deus para a salvação do seu povo. Um período de um livro que ajuda as pessoas a viver a atitude da fidelidade a Deus, ao amor de Deus, ao projeto salvífico de Deus em Jesus Cristo, sobretudo nas circunstâncias de desafio da fé. Porque a comunidade cristã naquela época, estamos falando ali do primeiro século do cristianismo, já vivia problemas internos e perseguições externas. É um livro que fala dos eleitos, daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque é um período de muitos mártires, muitas pessoas que na perseguição do Império Romano foram martirizadas.
Então, é claro que os outros cristãos ficavam com medo, né? Como, imagina, você de Jesus Cristo viver a fé e vou morrer por causa disso? Então, é um livro que o autor sagrado escreve para poder dar aos cristãos firmeza da fé. Então, é um livro de resistência. É um livro de resistência. Diante das perseguições, eu preciso resistir na profissão da minha fé. Mas é uma resistência que não é somente pessoal, é uma resistência comunitária. Eu sou eleito com a multidão de eleitos. A multidão de eleitos. Então, por isso que logo depois o livro começa com as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, né? As 7 igrejas do Apocalipse. E quem é a besta? A besta é quem se coloca contra o projeto de Deus. Então, já tinha besta antes do tempo de Jesus, besta no tempo de Jesus. Nós temos um monte de besta ultimamente, tem tanta gente embestiada por aí, certo? A marca da besta é o pecado. É porque às vezes as pessoas ficam procurando, né, encaixar um personagem histórico especificamente nessa figura da besta. Já fizeram isso com Hitler, né? Exato, exato. E ficam muitas vezes fazendo com outros atuais. Agora, sem dúvida que, tendo em vista a questão do chip, por exemplo, sem dúvida que as pessoas podem se utilizar disso para manipular as outras pessoas. O problema está aí, é o pecado. Então não é usar ou deixar de usar o chip, você ter todas as informações da sua vida e tal no chip, carteira de identidade, título de eleitor, vale coisas até desse tipo. Alerta aí, né? Não Porque esses dias eu estava entrando num supermercado e aí no meu celular chegou uma mensagem de um aplicativo de um outro supermercado. Aí eu fiquei pensando assim, não é coincidência isso. Muito bem, num outro dia que fui num terceiro supermercado, novamente quando estava chegando nele, chegou a mensagem do aplicativo do outro. Isso se chama inteligência artificial. Isso se chama já uma modernidade que está através do seu aparelho ali, que você permite quando você baixa um aplicativo que ele utilize a sua localização. E ele está usando a localização para fazer até uma guerra comercial ali. Exato. Isso vale como um alerta para você até saber utilizar essa tecnologia e até resistir a possíveis investidas aí, talvez até acima do que seja ético, né? Exato, exato. Padre, o senhor quer dar Não, mas moral? é porque, exato, querer manipular a consciência das pessoas utilizando-se desses artifícios e das novas tecnologias. Então, por quê? Porque o problema, como eu disse, o sinal da besta não é o chip, é o pecado, é a ambição do coração humano, é o orgulho, é a falta de respeito com a dignidade do outro. Esse é o sinal da besta. Agora, que pode se utilizar de chip, pode se utilizar de arma, pode se utilizar da bebida, pode se utilizar de drogas, do comércio, da tecnologia, o pecado. Esse é o nosso Trocando Ideias, você vai participando aí. O nosso produtor está quase entrando aqui, trazendo mais perguntas. Não quer aparecer na televisão? Entra aí, aí ó. Você é bem-vindo. Ele estava no meio do caminho, teve que voltar porque o padre terminou a sua colocação aqui. Trouxe mais 2 perguntas que aqui a gente oportunamente vai estar trazendo para os nossos ouvintes. Obrigado, viu, mano? Mas eu queria aqui já falar com vocês. Está aqui no nosso cenário e pedindo aqui para a gente falar a respeito deste lançamento do Davi, Departamento de Audiovisuais. Mostra para que câmera aqui? Para lá? Isso. Esse produto aqui, eu acho bacana isso, é a criatividade do brasileiro, né? Ele é uma caixinha de mensagens. A gente tinha antigamente aquelas caixinhas de mensagens. Bíblicas, né? versículos. Bíblicas, versículos. Promessas, né? As promessas e tudo mais. E isso foi diversificando, e agora nós temos assim alguns cartões. Esse aqui, na verdade, são cartões, vou mostrando aqui o tamanho deles, né? Não são tão pequenininhos como aqueles antigos, né? Mas a caixinha aparece, né? Por isso que eu citei aqui. E é uma forma lúdica, vamos dizer assim, né? Descontraída de você se formar. Aqui, neste caso, os nossos missionários da comunidade Canção Nova, o Adriano e a Letícia Gonçalves, estão fazendo esse trabalho sobre no diálogo a gente se entende. Oh, que mensagem é essa, né? Como é que a gente está precisando
nesse mundo de hoje que as pessoas acreditem no diálogo. E é uma oportunidade, você faz isso brincando, como se fosse um jogo, né? E toda a família participa ali de uma forma leve, descontraída dessa formação. E é uma boa dica de presente para este Natal, para você que quer presentear de forma diferente nesses muitos amigos secretos, né? Ou amigo invisível, cada região fala de uma forma, né? Mas você tem essa possibilidade. São 100 perguntas ali direcionadas, você vai fazendo entre as pessoas, grupos de casais de namorados, enfim. A forma bacana aí de você aprofundar os relacionamentos, ok? Mais informações, ou para você que se interessou, loja.cançãonova.com ou telefone 12 3186 2600, ok? Chegando aqui perguntas, deixa eu ver aqui. Esse programa não tem intervalo, não é? Não tem intervalo, você vê? Então... A pedido da Luzia Santiago, esse programa... Vamos direto. Ele vai assim... Misericórdia, né? Grana. Vamos lá. A Meida de São João da Lagoa, e ela diz assim que é muito bom ter o programa ao vivo de volta. Semana passada não pudemos estar aqui no ar, né? Obrigado aí pela sua audiência e pela sua manifestação, viu, Meida? E também tem o Jonas Turquês. Ele pergunta se água benta pode ser comercializada. Não, né, padre? Não, absolutamente. Né? Os sacramentos da igreja, os sacramentais da igreja, não podem ser comercializados. Né? Isso cai num pecado grave de simonia. Isso é bíblico, está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, quando as pessoas querem usar das coisas de Deus para benefícios próprios, para enriquecimento próprio, né? A graça de Deus, o nome já diz, a graça de Deus, ela é gratuita. A graça de Deus deve ser concedida gratuitamente, portanto, os sacramentos, os sacramentais da igreja, como, por exemplo, a água benta, isso não pode ser vendido, não pode ser comercializado. Uma pessoa que não se identifica, Celiane, pergunta assim: como devemos combater a inveja em nossa volta? Você tem problema com inveja, Celiane? Eu nem perco, desculpa a palavra, né? Mas não dou muita atenção a isso, não. Não é? É interessante que essa pergunta sempre volta, sabe, padre? É interessante esse problema de inveja. Acho que nós dois já respondemos sobre isso. Lembro. Com o professor Felipe a gente já respondeu sobre isso. Eu muita acho que gente acha, né? Tem muita gente, eu acho que realmente, Celiane, se preocupa com isso. Fica preocupada e achando até que as pessoas por inveja fazem mal, né? Isso mesmo. Fazem e que, às vezes, coisas espirituais contra, que às vezes o que está né? acontecendo com você é exatamente a questão da inveja. A gente, eu acho que uma preocupação que eu tenho é sempre fazer aquilo que Jesus falou, né? O que você quer que o outro faça para você, faça a ele. Essa é a regra de ouro para a gente. Então, sempre pagar o bem com o bem e sem pagar o mal com o bem, não é? Se a gente viver essa realidade de distribuir Ave Marias, deixa eu mandar um beijo para minha mãe que vive distribuindo Ave Marias. Que belezinha. Faça isso, distribua Ave Marias. Ela reza os 4 terços diariamente. E depois que ela rezou os 4 terços, ela distribui a Ave Maria para esse mundo, para quem está precisando, quem está em necessidade, os esquecidos, abandonados. Vamos fazer isso, minha gente, né? Ao invés de ficar tão preocupado com a questão da inveja, vamos distribuir amor, vamos distribuir oração. A cada Eucaristia, a gente sempre leva aqueles que necessitam. No nosso rosário, a gente reza por isso. No Terço da Misericórdia, a gente vai rezando, mas a gente sabe que, de fato, isso existe, não é? A inveja, de fato, existe. E eu me lembro bem, assim, nos antigos, até falando da minha mãe, quando ia gente em casa. Porque é interessante isso, sabe? As plantas murchavam. Já vi isso. Já viu, né? Já viu? Meu avô falava assim, não aponta ali para o broto que vai morrer, né? E a minha mãe dizia... Deu um aniversário de um parente que elogiaram demais lá uma planta, no outro dia estava sequinha. Sequinha. A minha mãe dizia, vamos rezar,
né? Porque essa pessoa passou por aqui, olha o que aconteceu com as florzinhas. Então, de fato, existe o mal, não é? O padre pode melhorar a minha prática. Não, mas né, existem pessoas maldosas, a gente sente isso, a gente percebe até com a presença da pessoa esse mal-estar, a gente sente até fisicamente isso, né? Que há algo errado. Mas eu penso, a gente não deve parar muito nisso, abençoar muito. Eu acho que você começou com o X da questão, né? Da gente não reagir a isso de forma a criar um clima, né? Ruim, né? Como se fosse de guerra até, muitas vezes. Sim. E aí quando acontece uma coisa errada na nossa vida, foi aquela pessoa que né, de inveja, ou um olho gordo, sei lá o que isso chama. O olho gordo. Ou seja, a inveja é um pecado, né, de cobiçar as coisas dos outros. Mandamento, né? Cobiçar as coisas alheias é um pecado, é o pecado da cobiça, né? A Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele apresentava os invejosos no purgatório. Eles estavam no purgatório, né? Mas cegos, porque eles cegos, com os olhos vendados, justamente porque cobiçavam as coisas alheias, exatamente, cobiçavam as coisas alheias. É um pecado. Então, veja, em primeiro lugar, como se combate a inveja? Porque a inveja atinge primeiramente a própria pessoa que cultiva o olho gordo, né? Então, nós não temos que ter problema, preocupação, a pessoa que tem inveja de mim, do outro e tal, mas como se combate a inveja em nós mesmos? Com o louvor, com ação de graças. O coração agradecido não inveja. Agradecido por quem você é, agradecido por aquilo que você tem, não é? Se eu olho e vejo uma coisa, talentos, né, Oswaldo, tantos talentos, Celiane, tantos talentos. Se eu vejo os talentos nos outros, agradeço a Deus. Obrigado, meu Deus, porque através daqueles talentos o Senhor manifesta seu amor e tal a tantas outras pessoas. Eu não tenho aqueles, eu tenho outros, não é? Eu tenho outros. Então, por isso eu agradeço a Deus pelos dons que eu tenho, as condições que eu tenho de poder ajudar as pessoas. Então, antes de tudo, a inveja se combate com o louvor, o agradecimento, a gratidão. E essa gratidão, justamente porque a inveja me leva a cobiçar, e em nome da cobiça eu posso até mesmo roubar e assim por diante, então é importante combater a inveja partilhando os dons que nós temos, sejam dons espirituais, sejam dons, de forma gratuita. Partilhar gratuitamente, sem esperar retribuição, sem esperar devolução, sem esperar agradecimento, né? Sem esperar até mesmo um pagamento por aquilo que você gratuitamente deu. Então, a partilha com os pobres, os empobrecidos, isso também ajuda a curar o coração da inveja. Tem uma pergunta aqui que eu acho que no final ela casa com esse assunto nosso, então vou antecipá-la aqui. Da Alexandra, da terra do Padre Wagner, Rio de Janeiro, né? Sim. Ela diz assim: vejo muitas ações violentas, inclusive de assassinatos, onde não parece que o ser humano é capaz de agir com tamanha maldade. Gostaria de saber se é possível que o demônio influencie diretamente na vida dessas pessoas para que elas cometam tais atos. Bem, é claro que nós temos que tomar o cuidado de não responsabilizar o demônio pelos pecados que somos nós que os cometemos, certo? É claro que em termos de julgamento, né, do comportamento pecaminoso, nós temos que ter presente, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, eu tenho que ter presente o objeto do ato moral, certo? A finalidade do ato moral e as circunstâncias. Eu tenho que avaliar tudo isso aí. Se houve consciência de que aquele comportamento era pecaminoso, se a pessoa realmente quis, né, a vontade da pessoa, né, de agir daquela forma pecaminosa.
esses elementos eles precisam estar presentes na avaliação do ato moral, na avaliação da moralidade, da responsabilidade moral daquele comportamento. Porque é claro que a pessoa pode ter atitudes de violência porque se ela foi violentada, certo? Isso acaba sendo um motivo, às vezes até inconsciente, dela também ser uma pessoa agressiva, violenta e assim por diante. Então, porque ela viveu num ambiente, né, marcado pela violência e ela também acaba replicando aquela situação, então isso acaba diminuindo, né, a responsabilidade moral, mas não chega totalmente a tirar. Certo? Numa análise de um caso, uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, e a gente tem muitos exemplos aí, exato. Dificilmente ela vai chegar a esse ato bárbaro sem ter cometido outros antes. Exato. Ter percorrido uma escada de maldade? Em geral, sim. Em geral, sim. Né? O vício, o pecado, ele tem uma certa gradação. A não ser, como eu disse, que a pessoa tenha problemas psíquicos graves, sérios. Então, é uma pessoa com uma doença mental gravíssima, certo? A ponto psíquica, né? Uma doença psíquica gravíssima, a ponto de cometer crimes hediondos. Então, pode ser a responsabilidade moral aí fica diminuída, porque ela sofre uma obsessão em realizar aquele crime. Apesar de ser crime, de ser violento e ela ter que pagar por aquilo, mas também isso acaba entrando como um atenuante no pecado. Então a gente tem que tomar cuidado para não jogar no demônio a culpa que é nossa, né? Então, ou seja, enquanto família, enquanto escola, igrejas, sociedade, nós precisamos educar para a paz, educar para o respeito. Cultura para a paz. Exatamente. Então, educar. Certo? Tentar, às vezes a gente percebe meios de comunicação que de forma inescrupulosa na sua programação coloca filmes de violência, assim, como se fosse um divertimento, certo? Eu até queria dizer, padre, eu estava pensando justamente nisso, em alguns programas, na minha área, que é jornalística, né? E que tem como matéria-prima os crimes, né? São jornais policiais. Isso. Né? E eu queria aqui dizer para a Alexandra e para outros que tomem cuidado de não ficar só acompanhando esse programa, ou acompanhar com tanta frequência, porque isso pode criar uma concepção distorcida do mundo também. Distorcida da realidade. Da realidade. Existem esses casos? Existem, tanto que estão ali no telejornal policial. Mas muitas vezes são um caso daqui, outro caso de lá, outro caso de outra região. Isolados, né? E aí dá uma sensação, né, de quem acompanha todos os dias de que o mundo está pavoroso e que não dá nem para sair da porta para fora. Verdade. Está grave, está, mas também não está a ponto como muitas vezes as pessoas ficam com medo, né? Agora, eu acho que, Oswaldo, que também essa questão entra naquilo que nós falamos, Celiane tocou sobre o negócio da possessão diabólica, né? Isso pode também acontecer, mas é uma raridade, né? Ou seja, violência física, moral e tal, por uma questão de possessão. Eu penso que na realidade concreta do dia a dia, a coisa ela se dá porque, de fato, não há conversão, não houve uma educação para a paz, para a cultura da paz e assim por diante. Comentar, lembrar dos jogos. Ah, sim. Meu Deus. Cada jogo, hein? Quer dizer, a criança acaba sendo educada com aqueles jogos que vai arrancando pedaço. Eu fiquei impressionada. Já comentei isso no Trocando de Ideias outra vez, eu quero mencionar isso de novo, com um jogo que eu vi no meu período de descanso, um jovem que tenho certeza que não tem nada a ver com a vida dele, mas uma criança que é formada direto num jogo, gente, ela mata com a maior naturalidade, porque é uma coisa assim absurda. Pega pedaços de madeira, o que a gente vê às vezes em final de jogo de futebol, né? Que se bate na pessoa até matar. Com uma frieza, você faz isso no jogo o tempo inteiro, então você não sabe mais discernir o que é virtual do que é real, né? Vira tudo um jogo. É um risco, né? É horrível. É um risco, horrível. né? Claro isso. que não são todos que jogam isso que vão fazer, né? Evidentemente. Mas
existe uma propensão. Um mau gosto aí por trás disso, sim. né? E se Não criar é em vão, um jogo com tanta violência e muitas vezes com acesso a jovens e crianças que não deveriam ter acesso a esse tipo de Porque a gente brincou diferente, conteúdo, né? É. Olha as nossas brincadeiras. O máximo que eu tinha era um revólverzinho de espoleta, né? Que também não é muito adequado. Né? Mas assim, as nossas brincadeiras nesse sentido eram mais fora de casa, era mais coletiva, mais comunitária, era pega-pega, pique-esconde, né? Coisas que a gente gastava as nossas energias e fazia amizade, era diferente. Hoje você vê um mundo de muitas crianças sendo o quarto ou uma sala determinada com jogos, e daí a criança não sai. E eu digo isso de pessoas muito próximas a mim, né? De jovens muito próximos a mim que tem sido motivo de grande intercessão, de oração, para que isso mude no coração, né, da pessoa. Continuando no Rio de Janeiro, São Gonçalo agora, Rio. Carlos Freitas, participar da missa na paróquia, assistir na TV, é a mesma coisa? É possível fazer comunhão espiritual, Padre Wagner? Não é a mesma coisa, né? A mesma coisa não é a mesma coisa. Antes de tudo, a participação da missa é a participação da Assembleia litúrgica, a participação da Assembleia Eucarística, a participação do rito, né, da liturgia e tal, pelo próprio rito, é um apelo à comunhão com outros irmãos e irmãs. As missas, né, televisionadas, elas surgiram para atender principalmente os enfermos que ficavam em casa, né? Então, para atendê-los no sentido de que eles pudessem seguir a celebração, mesmo não tendo comunhão sacramental. Comunhão eucarística é comunhão, né, própria da Eucaristia ali naquela celebração eucarística. E depois porque há essa relação, essa comunhão entre a mesa da palavra, a mesa eucarística. Então, eu participo da mesa da palavra, sou alimentado por Cristo palavra, e participo da mesa eucarística, sou alimentado pelo corpo e o sangue de Cristo. E assim, como membro da igreja, eu permito que a igreja ela cresça, seja santificada, né, pelos dons do Senhor naquela celebração eucarística. A Eucaristia ela faz a igreja. São João Paulo II escreveu um documento, né, Ecclesia de Eucaristia, a igreja da Eucaristia, porque a igreja ela é feita pela Eucaristia e a celebração eucarística, ao mesmo tempo, edifica a igreja. Isso exige a participação na comunidade. Agora, bem, comunhão espiritual ela não se vive no sentido, aquele ato de fé que me leva à comunhão com Deus onde quer que eu esteja, assistindo uma missa televisionada, ouvindo uma missa celebrada pela rádio, ou internet, ou coisa desse tipo, como também no meu quarto, deitado, assim por diante. Eu levo a minha alma para Deus, eu levo a minha fé para Deus, faço a minha oração, é uma comunhão espiritual, né? Agora, a comunhão eucarística, ela exige participação na Assembleia Litúrgica, na comunidade cristã. Deixa eu aproveitar duas perguntas que estão relacionadas à missa também. Outra pessoa que não se identifica pergunta por que não se reza a segunda leitura em algumas celebrações eucarísticas. Não se reza? Não se faz a segunda leitura. Por que é permitido retirar a segunda leitura de algumas... Não é que seja... no caso do domingo, algumas Isso. Missas de criança. Solenidades e coisas desse tipo. Não é certo retirar a segunda leitura. Não é certo, porque Cristo é o centro da liturgia eucarística, é Cristo. Mesmo sabendo que toda a celebração é voltada ao Pai, por Cristo no Espírito. Mas Cristo é o centro, é o mistério pascal que nós estamos celebrando. Bem, Cristo é a plenitude dos tempos. Ele é a comunhão da antiga e da nova aliança, é Cristo. Então, por causa da palavra, né, das Sagradas Escrituras, Cristo é a comunhão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, por causa disso, a liturgia dominical e das solenidades tem a primeira leitura, que normalmente é um texto do Antigo Testamento, a segunda leitura é um texto do Novo Testamento, claro, cartas paulinas, as cartas católicas, Apocalipse, coisa desse tipo, e o Evangelho. O Evangelho é digamos, o tema daquela liturgia, o tema central da liturgia é dado pelo Evangelho,
que amarra o Antigo e o Novo Testamento. Então não é certo retirar a segunda leitura da celebração, a não ser por um motivo de fato, tem que terminar logo porque, sei lá, né? Aí coisa extrema, fora do normal. Bem extrema. Beatriz Freitas, São Lourenço, Minas, lugar gostoso. O que a igreja compreende quanto ao uso de véu nas celebrações da Santa Missa? É um elemento necessário? Não é um elemento necessário, não é elemento necessário. Isso era uma prática antiga na igreja, né? Uma forma de respeito, de cobrir o véu com a cabeça. Isso está também, do ponto de vista bíblico, né? Tem presente isso aí e tudo mais. Porém, eu volto àquele discurso que eu falei sobre a Assembleia Litúrgica, né? Existem elementos que são elementos culturais, que podem ser muito bem integrados na celebração litúrgica, mas outros elementos, se eles são estranhos à comunidade eucarística, à comunidade Assembleia Litúrgica, aqueles elementos não devem ser promovidos, não devem ser, a não ser que seja uma coisa assim muito... Aqui no Brasil e em outros lugares do mundo tinha esse uso, né? Bem, não é problema, mas não é um elemento necessário, obrigatório. Olha, nós tínhamos uma pergunta aqui, uma participação do Dom Orlando Brandes, que é arcebispo aqui de Aparecida, mas nós tivemos um problema aqui com o nosso sistema de armazenar, né, esse nosso material e infelizmente vai ficar para o próximo programa, tá? Então, se Deus quiser, no próximo Trocando Ideias, teremos a participação de novo do Dom Orlando Brandes, a quem te manda aquele nosso abraço. Queria aqui reforçar a respeito do Hosana Brasil, né? Vai ser neste próximo final de semana, já começando, atente, às 16h, né? Começa um pouco antes, é uma festa de fim de ano, de gratidão, de louvor, de proclamar a vitória de Deus, e por isso começa já à tarde com a missa celebrada pelo padre Marcelo Rossi, 16h. Depois, na noite de sexta-feira, tem show com o padre Fábio de Mello, show gratuito, então aproveite. Tem também já no sábado uma quantidade imensa de programação à sua disposição. De novo, o padre Fábio de Mello, várias atrações. Também à noite um espetáculo musical dos 40 anos da comunidade de Canção Nova. Não deixe de viver o Hosana Brasil. Ok? Também não deixe de acompanhar daqui a pouquinho, às 14h, mais um programa especial do projeto Dai-me Almas, né? Vivendo aí essa realidade de salvar almas junto com a Canção Nova. Grande abraço, obrigado Celiane pela presença. Eu agradeço sempre. Obrigado, Padre Wagner, até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Obrigado a você também que nos acompanhou e enviou sua pergunta. Até a próxima oportunidade em mais um Trocando Ideias. Tchau, gente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.